Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski e seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Hoje a gente vai falar sobre pintura, como pinta cabelo. Vou falar só de cabelo liso hoje, porque a gente pinta e desenha de um jeito diferente o cabelo cacheado do cabelo liso. O cabelo cacheado é mais difícil, você tem que se preocupar com as voltas do cacho e tal. Então eu vou começar pelo mais fácil, que é a pintura do cabelo liso. Vou pintar um pouquinho aqui no quadro, mas antes eu queria comentar qual é o raciocínio. Por que ele parece difícil? Eu, quando comecei a pintar, quando eu fiz curso de figura humana lá atrás, desenho básico, eu tinha pavor de desenhar cabelo. Eu achava muito difícil. Eu ficava pensando, como será que desenha? Você fica pensando em fio por fio. E só de ver um cabelo, uma foto de um cabelo, eu ficava tão confusa que eu achava que eu não seria capaz de pintar. Se a gente pensar num todo, você fica perdido e até desiste. Acha que é difícil demais. Eu ficava paralisada. Cabelo, ele não é tão difícil assim. O que paralisa é o seu medo de tentar muito mais do que o fazer. Então, quando se sabe como fazer, tudo fica bem mais fácil. A primeira coisa que tem que pensar é dividir ele por camadas. Vou pensar que isso, olha, é um retângulo que vem até aqui. E aqui tem um escuro. É isso que você vai pensar. Você vai ficar pensando em fiozinho por fiozinho, vai ficar pensando numa camadinha. E tem sempre a camada da luz, olha. Ele é um desenho assim, que é a camada da luz. Não estou pensando em fiozinho por fiozinho, só estou pensando na camada, nesse pedaço. E em que camada tem mais luz. Então, se você olhar um cabelo e tentar dividir ele no tom muito escuro, o tom muito claro, e onde vão os médios, pronto, você já começou a desenhar. Daí você escurece com ou lápis grafite, ou lápis de cor, ou aquarela. Aquarela, claro, o branco é do papel, então você vai deixar onde tem luz o branco do papel ou passar camadas de tinta bem leve. Já a tinta óleo, você já vai no escuro, no claro, tom médio. Vamos pro fazer, que daí eu explico melhor. Então eu vim para a mesa para explicar a teoria. Eu tenho um cabelo aqui. Ó, esse é um cabelo de verdade. Se a gente olha ele num todo, é aquela coisa, você não sabe por onde começar, porque está pensando de fiozinho em fiozinho, não está pensando num todo. Mas o que é pensar em camada, como nesse exemplo aqui, nesse cabelo aqui, ó? Aqui para mim tá mais nítido do que vocês veem no vídeo. Mas aqui, ó, eu vejo uma luz muito nítida, então aqui seria a parte mais clara. Aqui seria a parte mais escura, então faria um desenho só da forma, não pelo por pelo, só a forma. Como? Então isso daqui você sabe que é uma luz. E vai buscando as formas da sombra. Então é só um pedaço. Então vamos pegar a luz e ó, pintar de laranja. Você sabe que isso é uma camada de luz. Tá vendo? Aqui do lado, um mais escuro. Então, vou pegar um pedaço aqui. Ó. Você vai desenhando uma forma, encontra uma forma, uma camada e escurece. E aqui o tom médio. Então você vai encontrando no cabelo as camadas dele e não fio por fio. É como se você fosse geometrizando ele. Procura aonde tem uma forma e vai colocando. Vou pegar o desenho lá do cabelo da árvore inundada. Formas, tá? Se você tem dificuldade de ver uma forma assim, ó, por exemplo, aqui é a luz, né? Geometriza. Pensa, esse retângulo é luz, esse retângulo aqui, ó, é sombra.
vai geometrizando que vai ficando mais fácil. Acha um triângulo, aqui tem um triângulo, e é o tom médio. E assim você vai buscando formas no cabelo, dividindo ele em formas geométricas. Ou só uma forma, pensa, aqui vem uma camada, tá? Então, grosseiramente é isso, ó, lá em cima ele tem um escuro, tá? Grosseiramente é isso, a gente vai pensando numa camada, pode geometrizar pensando em triângulos e retângulos, como pode ir desenhando só assim. Posteriormente disso é que você vai pensar em luz, sombra, mesclar tom, arranjar mais tons do que só uma luz, uma sombra, um médium. Mas para começar, isso aqui, ó. Então define. Aqui é luz. Aqui é uma sombra. E o cabelo, se você observar, você pode ter uma faixa de sombra, sei lá, aqui tem uma faixa de sombra. E o fio, ele não passa aqui na luz como sombreado. Ela não invade a luz, ela sobe até aqui. Então, o lugar onde tem luz e sombra é mais importante pensar no primeiro momento do que onde está cada fio, tá? Então, grosseiramente, é nisso daqui que você vai pensar. E os tons médios, vamos supor, isso em tom médio. Eu tô sem olhar o desenho agora, mas quando se faz isso, olha o desenho, tá? Peguei uns livros pra gente ver isso na prática, como é. Ó, aqui lá no cabelo que eu faço aqui é luz. Então assim, você vai bem grosseiramente entendendo, mapeando o cabelo. Essa é a primeira parte para quem tem dificuldade, tá? Vamos ver num livro como é que fica isso, uma foto real. O que você vai pensar não é o fio por fio, por fio, por fio. Primeiro pensa na camada, olha, a camada escura da sombra, ela até se perde no fundo. Então, se você estivesse pintando isso, o mesmo fundo vai se estender pelo cabelo aqui da Yoko Ono. Você vê? E vira até aqui. E aqui, sim, tem uma outra camada, que é um tom mais claro. Aqui tem um tom escuro, ó, uma camada. E aqui tem um tom mais claro. Que daí vai se... Na terceira demão, você vai fazer os fiozinhos. Mas antes não, tá? Olha o cabelo dele, mesma coisa. Dá pra pensar nessa camada aqui, ó, só escuro. Então você... A hora que olha, pensa, ai, fiozinho por fiozinho. Não, pensa só, tenta tirar os tons, ó. Isso daqui é um castanho, esse é um castanho mais claro, essa é a maior luz do cabelo. Luz igual ela só tem aqui. E assim, você vai separando as áreas. E pensando, olha, eu vou pegar qualquer cor, tá? É só para entender o conceito mesmo. Então, pensando, olha, aqui vai ter luz, tá? Aqui é uma área, aqui tem luz. Você acha onde tem luz? Aqui tem luz. Aqui já, ó, aqui tem luz. Daí você acha onde tem um outro tom médio. E vai definindo essas áreas até o tom escuro. E depois você já sabe onde tem um escuro. O escuro dele não é um escuro como o dela, que vai para o preto, né? O dele é um castanho escuro. Então, essas coisas você vai definir antes de pensar no fio, tá? Qualquer cabelo assim, isso deixa mais fácil se você tá tendo dificuldade. É claro que assim, quando você copia uma obra de um outro artista, você quando vai estudar o cabelo já foi resolvido pelo pintor. Então,
O que você está se preocupando é copiar, aprender a obra, o caminho que ele tomou. Quando você pega uma fotografia, esse caminho de solução, de como fazer pelinho por pelinho, é você que tem que solucionar, né? Então, mas esse é o jeito que se aprende bem. Quando se copia uma obra de alguém, você aprende como ele solucionou. E esse como, a técnica, vai te servir para depois solucionar as suas coisas que você quer pintar. Mas passar por isso é importante, que você vê só a foto, só o cabelo, é bem legal. Essa já não é uma foto colorida. O branco e preto é ainda mais difícil que a cor, tá? Que você vai vendo tons, né, de cinzas. Então, para trabalhar com nanquim, por exemplo, isso seria um nanquim aguado até um nanquim escuro. E você coloca no godê vários tons de nanquim e vai buscando mesma coisa, camadas. Então, olha, nessa foto do Mick Jagger, qual é o tom escuro aqui, ó? Isso aqui é um tom escuro, ó. Ó, não é pelinho por pelinho, é uma faixa inteira, né? Ó. Toda essa faixa é um escurão, tá vendo? E você vai encontrando essas faixas, ó. Aqui, ó. É outra. E depois você encontra o tom médio no seu desenho e vai geometrizando tudo isso, seguindo esse raciocínio aqui. Tá legal? Quando se desenha com modelo vivo, a luz do cabelo, ela vai mudando conforme o dia vai passando. Então, para quem está começando, é legal começar com fotografia. E depois, né, você vai fazendo com modelo vivo, vai treinando um desenho mais rápido. Mas para começar, tenta seguir essa lógica. Então vamos lá, vamos para a pintura. Eu vou fazer a paleta, como eu falei, com ocre, o siena natural. Às vezes, olha, tinta nova, ela escorre óleo. Isso você aproveita para pintura. Só misturar. A outra cor é um siena tostada. E sem preferência por marca. Você usa o que você tiver. Não vai deixar de pintar porque não tem alguma marca. E o preto. Para começar, eu vou fazer igual eu fiz no desenho. Um tom escuro, um tom de luz e o tom médio, tá? Depois, numa segunda etapa, que a gente vai fazer mais cores e deixando mais rico esse cabelo. Então, ó, vamos fazer o tom médio com terra de siena tostada, que é esse, e o terra de siena natural, que é esse daqui, ó. Misturo os dois. Vou deixar ele como médio. E com ocre, a gente por hora vai fazer a luz assim. Ó, eu vou chegar perto do quadro só para ver se eu tô com um tom semelhante. A tinta, depois que seca, ela fica um pouquinho mais escura do que a gente vê ela molhada, tá? Então, ó, é isso. Escureceu um pouco. Essa paleta, ela serve pro loiro também, ó. E serve pro cabelo mais preto. É só escurecendo até chegar no preto e aqui até chegar no claro. Eu tenho o costume de fazer paleta assim, ó, do claro pro escuro, mas em academia de artes faz ao contrário, tá? E você, na sua casa, você faz como você quiser, o importante é pintar. Ó, um marrom mais escuro foi a mistura do siena tostada com um pouquinho do preto. Lembrando sempre aquela regrinha de tinta a óleo, sabe? Que é do magro pro gordo, ou seja, as primeiras demãos com menos óleo. Primeira demão, geralmente, eu uso só o óleo que vem que sai junto com a tinta do tubo. Agora, já é uma segunda demão. Então, eu vou colocar o óleo de linhaça aqui, ó. Coloquei um pouquinho. E ele vai me ajudar a misturar a tinta, ó. É
Só passar um pouquinho dele. Ela fica mais líquida. O que a gente vai fazer agora? Ó, você pode deixar 3 pincéis, um para o tom escuro, um para o médio, outro para a luz. Eu vou passar do jeito que a gente pensou ali no rascunho, luz, médio e escuro, aqui, tentando encontrar a primeira demão. E isso feito, daí que a gente vai pensar em pelo, pelinho por pelinho, e dar um acabamento melhor e ter mais cores na paleta, tá? Então, pensando igual aquele desenho que eu fiz, só tô indo na camada que eu sei que é escuro. E às vezes você vai geometrizando, você vai pensando, olha, aqui tem um losango, em tal lugar tem um retângulo. Você vai achando formas geométricas para deixar mais fácil as camadas do cabelo. Você afastar aquele medo do fiozinho por fiozinho, sabe? Que é isso que trava. Quando você tem a área de encontro, como aqui, ó, tem um encontro da camiseta com o cabelo, é legal colocar o branco, né, da camiseta e ir esfumaçando. Eu vou fazer isso daqui a pouco, porque daí você dá acabamento, senão ele fica muito marcado. Então, sempre lembrar de esfumaçar. Se você imprimir num papel colchê a foto da pessoa que você está pintando, você vai provando a cor no cabelo dela da foto e encontrando os tons. Ó, quando uma camada encontra com a outra, ó, esfumaça. Tudo é técnica, sabe? Aprender como faz, você aprende a fazer cabelo. Aqui no canal a gente já falou de paleta de pele, a gente já falou de textura. Cada coisa que você vai aprendendo é igual uma pecinha de Lego que você vai acumulando conhecimento e montando a sua casa, as suas coisas. Você monta o que você quiser com Lego, ou um dinossauro, ou uma casa, você vai escolher o que montar. Isso é a técnica da pintura. Como fazer é a pecinha do Lego. O que fazer, daí é uma coisa muito pessoal. Daí entra o caderninho da criatividade, você dá atenção à sua intuição, você dá atenção às coisas que você pensa e reflete sobre cultura, sobre o mundo, sobre sua vida, relacionamento. Então, o tema que é encontrar, né, o que pintar, ter o seu modo, sua voz no mundo, o seu modo de contar uma história, isso é muito individual. Agora, aprender como é mais fácil. E quando a gente está começando, a gente acha que o como é mais difícil. Ele não é. Aprender como faz cabelo é mais fácil. Ter o compromisso com a arte, de colocar as coisas no seu caderno de criatividade, de relembrar os seus temas, de mexer em coisas interiores, desenhar, daí é uma coisa que depende também de disciplina, é uma coisa pouco falada. Geralmente quando se fala de pintura, fala-se muito de técnica, 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 e não é só isso, é o equilíbrio entre os dois, né? E esse outro lado, que uma das coisas é o caderninho da criatividade, você acreditar nas suas ideias, isso é o que se chama, né, o nome famoso por aí é inspiração. Mas inspiração não é um negócio que cai do céu, é uma coisa que você busca. Agora, inspiração também, é impossível ter? Não, não é impossível porque ela está dentro de você. Então, se você buscar, você encontra. Às vezes, a gente tem medo de dar uma segunda demão, porque acha que vai estragar a primeira. Mas não tenha medo, porque o acabamento sempre fica melhor. Se você errar, você conserta. A primeira é só um rascunho. Ó, esse lado aqui eu já passei todo o escuro, né? O tom mais escuro. Então eu vou entrar com o tom médio dele. Entro com o tom médio, pensando na camada, como se isso daqui fosse só uma forma, afastando o pensamento de que é um cabelo e que não parece cabelo. No final vai parecer. E você pode entrar com a luz
E dependendo também da faixa de luz. Às vezes tem uma faixa de luz muito clara, como aqui em cima, mas daí você usa um tom muito claro para lá e outro que fica no intermediário da luz e do médio para fazer aqui. Onde era só uma paleta com 3 tons, ele começa a ter os intermediários. E cada vez vai parecer mais natural. E sim, parecerá um cabelo. Olha aqui que legal, dá pra ver esse lado direito aqui eu fiz uma demão e esse lado esquerdo ainda não. Então olha a diferença da primeira demão da luz e dessa. Ela fica melhor acabada. Quanto mais demãos você der, mais acabamento ela vai ter, mais bonito fica, né? Aqui nesse quadro eu tinha escolhido deixar ele mais rústico, né? Eu vinha fazendo quadros muito preocupados em ficar bem semelhante, né, com a realidade, e aqui eu deixei a pincelada mais solta, bem solta, né? Como fiz aqui, e eu nunca tinha pintado assim antes desse. Então, quando eu fui fazer pele, normalmente eu não deixaria a pele assim, né, tipo rústica, né, pinceladas mais soltas. Eu teria pintado mais, tanto que assim, agora que eu tô mexendo nele, me dá aquela vontade de voltar para o braço, para a pele e refazer, igual o cabelo. Vamos lá. A cada demão ele vai ficando melhor, porque na verdade você vai conseguindo enxergar o cabelo como todo, não mais em camadas, e assim, dar detalhes em cada camada. Né? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Ó. Aqui eu poderia dar mais detalhe nele, então você vai dando detalhe, daí sim, puxando um fio, o outro. Então na verdade, só na última demão ou na penúltima demão do cabelo é que você vai pensar em fio por fio. Daí sim, você coloca uma luz num fio, traz um fio ou uma pequena camada em cima do rosto, faz um detalhe. Esses detalhes eles vêm depois. Você não pode começar a pintura pensando neles, porque daí é enlouquecedor. Você vai falar tanto fio de cabelo. Então, por isso é legal começar dessa forma bem rudimentar, que é aquele meu desenho, a caneta, do que é camada de cabelo. Ó, aqui eu já tô puxando o fio. Ó, bem de levinho. É dentro da luz, assim, quando você estiver dentro de uma camada só, daí você se preocupa em puxar um fio ou outro. Mas daí, assim, o cabelo todo já vai estar esboçado, ele já vai parecer um cabelo, daí sim você pensa em detalhes. Como você já fez o todo, é que você pensa em detalhes. E quanto mais detalhada e mais aspecto de fotografia que você queira dar ao trabalho, mais isso vai te tomar horas de pintura. Então, se você quer um trabalho que esteja assim, parecendo a fotografia, o modelo vivo que você está copiando, tira aquela sessão de pintura, aquelas 3 horas, 4 horas que você vai pintar, só para fazer o cabelo aquele dia. Né? Daí você se concentra nisso,
a tinta ainda está molhada, então você vem, faz um lado, faz o outro, daí a tinta molhada, daí você vai para a terceira camada puxando o fio e daí buscando as áreas de luz, sombra, tom médio, clareando alguma coisa, mais ou menos. Depois dessa etapa toda, dá para pegar fios soltos, sabe? Soltar fio assim, ó, de luz. Ó, aqui eu errei, então eu pego a cor clara e conserto, ó. Olha assim, você erra, você conserta e esfumaça. Com a tinta molhada, ó, você faz se você quiser. Ou coloca mais luz, ou entra com mais sombra, mas bem com delicadeza. Bem, com bastante cuidado, e assim vai construindo. Então lembra como era no começo? No começo eu só estava pensando que isso daqui era uma luz. Então ele era uma faixa inteira de uma cor luminosa feita com ocre. Com ocre, terra de cena natural, o tostada e o preto. Então, o que era mais luz, como não é um cabelo loiro, eu fiz essa área de luz. E o que era mais escuro, mais para o preto. Essa paleta é legal, se você começar a testar as cores dela, você vai ver que dá para fazer um cabelo bem escuro ou um cabelo bem loiro, com as mesmas tintas. Então é isso aí. Assim fica o nosso cabelo de hoje, cabelo liso. Cabelo tem esse problema que a gente não consegue parar de pintar. Você vai olhando, você vai querendo fazer mais. Isso que eu estou fazendo de memória, não estou olhando uma fotografia. Se tem uma fotografia, você não consegue parar mesmo, porque daí você vai agregando e o cabelo fica uma coisa gostosa de pintar, em vez de ser aquela coisa que dá medo e de que acha que não vai conseguir. Tchau, até mais. Muito obrigada por ter vindo até aqui comigo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com quem você sabe que gosta de pintura. Até o próximo vídeo.